7 horas mais 35 minutos, 7h35. Muito bom dia para você, eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista, nesta manhã de terça-feira, hoje dia 27 de maio de 2025. E não é incomum, né? Aliás, tá comum demais a gente falar sobre acidentes de trânsitos. Não sei se por conta das redes sociais a gente recebe muita coisa, né? De a gente ver cada barbaridade na estrada que, sinceramente, eu penso que dependendo da viagem é barato ter uma passagem aérea, porque o risco é muito grande, tá muito grande nas estradas, a atenção tem que ser redobrada. E os acidentes de trânsito aumentaram em 28% em 5 anos no Paraná, aponta Anuário Estatístico. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com a instrutora da autoescola, Sandra Kestrin, sobre as ações de conscientização do Maio Amarelo. Bom dia para você, Sandra. Muito obrigado aqui pela presença. É muito bom a gente ter uma voz para ajudar a conscientizar, levar um pouco de consciência na cabeça das pessoas, porque eu não sei se o que está acontecendo, mas o fato, um aumento de um registro de 28%, ele é muito grave, né? Bom dia, Cunhasque, bom dia, ouvintes. Sim, Cunhasque, é preocupante, né? É um índice muito alto, muito elevado para acidentes, ou melhor, sinistros, né? Porque acidente é aquilo que a gente não pode impedir, não tem como impedir. E esses nossos acidentes, velocidade e tudo mais, eles poderiam ter sido evitados. Então, é assustador esse índice. E 90% desse teu índice, 90% disso tudo, é causa humana. Por causa de nós, ser humano, o ser pensante. Isso que é o mais preocupante, né? Porque se a gente parar para pensar, óbvio, né? O Brasil ainda, os veículos produzidos aqui em termos de segurança deixam a desejar no modo geral. Só que é óbvio, né? A tecnologia também implementada neles trouxe um pouco mais de segurança, né? E aí eu falo mais da parte mecânica mesmo, desde uma suspensão de qualidade, hoje a autonomia que um veículo tem, e a condição de frenagem que tem hoje, quase todos os carros têm freio a disco, né? Então isso facilita muito corrigir algumas tomadas de decisão. Só que tá tão absurdo, né, que a gente está vendo acidentes assim totalmente evitáveis. Teve um que me marcou muito, que eu vi na rede social, vou colocar de exemplo. Aí a gente vai entrar nesse contexto do Maio Amarelo, que é importante a gente comentar e falar. Um vilão que apareceu por último, celular, né? Foi em Minas Gerais. Eu vi um carro que do nada entra na contramão, bate de frente com a carreta. Essa carreta vai bater em outro veículo que tinha uma família com 4 pessoas, incluindo 2 crianças que vieram todos a óbito, né? Ou seja, todos acabaram falecendo nesse acidente porque uma cidadã estava andando, olhando para o celular e invadiu a contramão. Então, olha o nível que a gente está chegando, né? Será que é tão necessário assim E vocês estão nessa linha de frente. Hoje as pessoas estão tão distraídas assim? Estão, Cunhasque. Infelizmente o celular, ele tem aumentado muito esse índice. Ele é um dos maiores culpados, para não dizer que é o ser humano, né? Vamos dizer que é o celular, né? O maior culpado pelo esse grande aumento do número de acidentes. Se você parar e ficar olhando para a rua, digamos, eu estar em frente à porta da autoescola, estar olhando para a rua, é muito difícil passar um carro em que o condutor não esteja usando o celular. E esses condutores, eles não só ouvem áudios, eles não só mandam áudios, eles postam publicações enquanto estão dirigindo. Qual é a atenção deles no trânsito nesse momento? É zero. É por isso, esse carro que você citou, provavelmente estava, né? É possivil estar no celular, para estar totalmente. A mulher sobreviveu, tá? Essa do acidente, não aconteceu nada com ela. E ela confessou que estava no celular no momento do acidente. Então,
Isso que é o mais lamentável, né? Porque eu brinco, geralmente estou na estrada, naqueles pontos que não tem visão de quem vem do outro lado, tipo, eu estou subindo, né? Eu falo, meu maior medo é encontrar um maluco na contramão, que você não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer, exatamente. Não, eles estão totalmente distraídos. Mas a questão que a gente coloca em sala de aula durante as aulas teóricas na autoescola. É necessário você estar usando naquele momento? É uma mensagem, provavelmente. Quem manda uma mensagem é porque não é desesperador a urgência. Quem tem muita urgência vai te ligar, né? Então, se vai ligar, você vai parar seu carro e vai atender. Uma mensagem, ela pode aguardar 5 minutos até você chegar no seu destino, para depois você olhar. Você não tem necessidade de postar. Então, por quê? O que faz você estar usando o celular enquanto está dirigindo? Você já parou para pensar? Isso é um questionamento que a gente faz em sala de aula, nas aulas teóricas. Por que você usa? Qual que é a finalidade? E o outro ponto, eu acho que o segundo ponto aí mais importante também nesse contexto é o álcool, né? Que ontem mesmo acabei vendo outra situação aqui no Paraná, uma carreta acabou tombando e o motorista sai totalmente embriagado. Foi um material feito pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive, que a gente fica assim, meu Deus, cara, ele estava dirigindo um veículo de 60 toneladas na via naquela condição. Sorte que não pegou ninguém, acabou sofrendo um acidente sozinho. E é uma coisa que depois acaba virando piada, né? O cara totalmente embriagado, né? Que diz que bêbado tem sorte, né? E esse escapou sem um arranhão. A pessoa alcoolizada, a gente costuma dizer que os anjinhos estão protegendo, né? Mas daí os anjinhos acabam deixando desamparados os outros veículos, porque eles teoricamente estão ali protegendo esse cidadão, essa pessoa embriagada, e esse acidente que você citou não bateu em ninguém, não colidiu com ninguém. E quantos outros colidem? O condutor embriagado sobrevive, passa bem, porém, quantos óbitos teve, né? Então, assim, o álcool também é um índice muito alto de acidentes, realmente. Porque ele é uma droga, um vício, algo que você usa, que é muito fácil, né? Você encontra em qualquer momento, você leva dentro do seu carro, então ele está constantemente com você. Por isso ele e o celular estão casados aí. Quer ver quando usa álcool e celular ao mesmo tempo? Meu então, Deus. Porque quem está alcoolizado e tem o hábito de usar o celular no carro, vai continuar usando. Bom, e eu estava olhando aqui que o Maio Amarelo não faz muito tempo que foi criado. Não, ele é um movimento mundial, né? Então o Maio Amarelo ele vem com essa proposta mesmo, né? Com essa preocupação desses altos índices de acidente. Então a ONU, lá em 2014, né, ela instaurou um movimento chamado Maio Amarelo, que o objetivo é esse, chamar a atenção, produzir campanhas para que a gente possa estar trabalhando um pouquinho mais essa questão. Empresas particulares, o poder público, os órgãos de segurança, né? Então, cada um faz uma ação a mais do que é feita normalmente nesse mês de maio, para que a gente possa se conscientizar um pouquinho mais sobre essas questões de segurança pública na questão das vias, né? Ou dos acidentes. Bom, E nisso fica embutido praticamente claro, né, qual é o objetivo do Maio Amarelo nesse sentido. E eu vou emendar em cima disso, porque eu vejo assim que a campanha está muito bem alinhada, ela é muito importante hoje para a gente ter essa consciência. A gente não vem de muito tempo que os carros não tinham nem cinto de segurança, né? Então a gente começa a entender que essas conscientizações trouxeram a gente até aqui. Mas existe a campanha, existe o trabalho, todo mundo conhece, talvez uma das campanhas mais populares, apesar de ser recente, né? Mas mais populares, as pessoas entendem perfeitamente quando fala de Maio Amarelo, mas existe uma dificuldade de efetivar, as pessoas efetivarem essa ideia, né? Exato. E o que seria
necessário. Uma única mudança de pensamento. A hora que a gente acorda de manhã dizer, hoje eu vou seguir as regras. A partir de hoje eu vou seguir as normas, as regras, as determinações, né? Eu vou dirigir com segurança, vou ser um condutor que vai usar a direção defensiva. Então, só depende de mim. É só uma decisão. Porque o 90% desses acidentes que acontecem, basta uma decisão minha, sua, de não, eu vou mudar. A partir de hoje, eu vou mudar. Por que não, Cunhasque? Por que eu não tomo essa atitude? Ela é simples. Ela não me custa monetariamente nada. E ela poderia se reverter em ganhos financeiros. Porque iria parar de ter um índice alto nos hospitais, né? Mortes, custos com o tratamento de pessoas, com indenizações nesses acidentes. Só basta eu querer, o meu íntimo querer. Não precisa muito, não precisa nada. Mas as campanhas estão aí e o que eu faço no meu íntimo durante esse mês? Eu vejo os órgãos públicos, as empresas particulares fazendo campanhas, promovendo campanhas, trabalhando, né? Panfletagem, palestras e tudo mais, intensificando no mês de maio, porque isso é feito durante todo o ano, né? Você vê durante os finais de ano, por exemplo, nas férias, as campanhas de prevenção de acidentes, se dirigir, não beba, se beber, não dirija, né? Uhum. Então, assim, mas e aí? Eu, pessoa, ser humano consciente, o que eu faço? Basta uma decisão minha. Em cima dessa decisão, reforçando a tua analogia, tem uma coisa que eu percebo muito no trânsito do dia a dia. Vou fazer duas analogias aqui, abrindo parênteses em cima delas, inclusive. Eu vejo que há uma disputa para, primeiro, numa condição para ver quem está certo, e parece que a razão, quem está na razão, é a vida que desculpa a palavra, tá? Mas que se lasque, né? Porque a gente vê, isso eu vou estender até para o pedestre em algum momento, porque num trânsito desse, eu não me arrisco, mesmo estando na faixa aí correta, me arrisco a passar na dúvida. E tem gente que nem sequer olha. Vai, passa na segunda. Gente, uma hora dessa vai acontecer. E aí não é uma questão de quem está certo ou quem está errado. Que é a vítima que vai, desculpa a expressão de vai se lascar de qualquer jeito. Então, prestar atenção no trânsito. E aí, que eu vou completar a analogia que eu estava fazendo, que há uma disputa para ver quem está certo no acidente. Porque aí tem as custas financeiras, né? E não sei se você reparou, né? Pouquíssimas dessas pessoas têm seguro de vida, mas tem o seguro do carro, ou seja, por conta do impacto financeiro. Parece que esse é o ponto que eu quero chegar. A vida, que é o exemplo do pedestre, o exemplo de dois motoristas num acidente. A vida tem que ser em primeiro lugar, mas há uma preocupação só com o dano financeiro, com o veículo. Veículo a gente pode trocar quantas vezes quiser, ou pode refazer, enfim, mas a vida é uma só, né? Exatamente, e é isso mesmo, Cunhasque, que as pessoas estão pensando no financeiro e não na vida. No momento que, se você se aproximar, no momento ali de uma colisão, as pessoas estão discutindo realmente isso, quem estava certo e quem estava errado. E vai resolver isso? Não vai resolver. A minha atitude antes iria solucionar isso, ia prevenir isso, né? E daí aquela pessoa que se machucou, está ali, quantas pessoas estão preocupadas com ela realmente? Preocupa-se com o automóvel, que nem você falou. E qual que é o valor que nós temos? A nossa vida. É isso que vale. O que leva um pai e uma mãe ter o seu filho dentro do carro sem o cinto de segurança, sem estar na cadeirinha? E tem gente que engana a si próprio. Eu iria falar que engana o guarda de trânsito, né? Mas não, ele se engana a si próprio, porque ele coloca a criança ali na cadeirinha, filho, senta aí, porque senão a polícia vai ver. Mas ele não põe o cinto. O que leva um pai e uma mãe ter um filho sem estar
firme na cadeirinha, preso no cinto. O cinto é para isso, é para salvar vida. Sim. Né? Não para evitar que seja paga uma multa, valor monetário novamente. O valor, tudo isso. Então, e daqui a pouco vai caminhar para isso, né? Para a gente ter essas normativas sendo executadas, é isso. A gente vê que havia aqui mesmo São Miguel, se você pegar aqui na entrada onde fica a Cisme, que tem a entrada que vem da 277 de Medianeira para cá, você vai pegar que tinha um número absurdo de acidentes ali. Eu mesmo, saindo para trabalhar num sábado à tarde, já tinha presenciado acidente praticamente ao vivo ali. Então, e ainda assim acontece alguns, mas colocou o redutor, tem a chance de tomar uma multa, e muita gente fica naquela, dá multa, não dá multa, mas na dúvida já, então porque dói no bolso, pode doer no bolso essa condição, a pessoa já reduz e acabou, diminuiu em 80%, 90% o número de acidentes que tinha ali naquela região. Então, geralmente é dinheiro, né? É dinheiro. Então, assim, assustou-se com um acidente, digamos, que deu recentemente, você vai ver que por um tempo não vai mais acontecer acidentes. Porque a pessoa vai ficar meio que assustada ali e tal, né? Mas depois começa tudo de novo. A pessoa não mantém aquela atitude cuidadosa dele, né? É porque eu estou no meu direito, eu vou passar. É minha preferencial, eu vou passar. Custa reduzir, né? Dar uma seguradinha, né? Vai que tem um outro que está cortando o seu par aí, não parou e aí, custa você? Não, eu tô certo, eu vou, que se dane o outro, né? Esse é o problema, né? Sandra, e em cima dessa sociedade que a gente está comentando, acho que a gente deixou bem claro que sociedade que a gente está vivendo. E essa sociedade me preocupa muito nas gerações que vêm. Como que vocês estão administrando isso e tentando botar um pouco, digamos assim, de consciência, porque vocês são os formadores, né, desses novos motoristas, né? Exato. Então a autoescola, os instrutores, eles têm um papel muito importante nessa formação do cidadão. É por isso que a gente conversa com eles, mostra para eles fatos reais, né? O que realmente acontece, né? A gente mostra os vídeos, olha, a velocidade acontece isso, porque só falando parece que não é real, então a gente precisa mostrar para eles, né? Olha, vocês precisam respeitar as regras, vocês precisam respeitar o limite de velocidade. Um impacto numa colisão, se você está a 80, na colisão, o impacto ele vira 160 se o outro também estiver. Então é isso que a gente faz. Mostra para eles, ensina para eles que é necessário eles serem condutores conscientes, responsáveis. Nunca entrar naquela vibe de acho que dá tempo. Eu vou passar porque acho que dá tempo. O pedestre, eu vou cruzar a rua porque eu acho que dá tempo, sem olhar, sem verificar. Não, eu tô na faixa, né? Eu tô na faixa, certo, legal, eu tô na faixa. O pedestre, ele, né, é o mais sensível nesse mundo trânsito, né, nessa questão trânsito. Mas vale a pena eu passar a faixa porque é a faixa e eu não cuidar? E a minha vida? O carro, o estrago vai ser menor, vai ser financeiro, mas comigo vai ser diferente, né? Então eu preciso olhar, eu preciso cuidar. Não é porque é o meu direito, a minha, né, de passar, porque eu estou na faixa, ou mesmo fora da faixa, o pedestre tem o direito de ser respeitado. Porque daí entra o contexto vida, exatamente. Isso, ninguém quer atropelar ninguém. Ninguém atropela porque quer, né? Aconteceu de atropelar porque estava distraído, não percebeu. O outro estava atravessando a faixa de pedestre, porém estava desfilando na faixa de pedestre. Isso é um problema. Se eu vou passar uma faixa de pedestre, eu brinco com os alunos, acelera o passo. Não fica desfilando nessa faixa de pedestre. Não fica usando o celular na faixa de pedestre. Outra coisa, daqui a pouco, eu penso que esse tipo de situação está acontecendo muito. E daqui a pouco vai ter que multar pedestre. Que é o caminho, porque assim, eu vou falar uma coisa que nós não temos um trânsito assim que a ponto de você ficar lá 10 minutos esperando cruzar uma faixa.
E nós não temos também um volume, enfim, que eu falo que às vezes você vê que eu pelo menos quando eu estou na rua, eu vejo que está vindo 4, 5 carros, eu deixo passar. Porque questão de 30 segundos esses carros passam, o trânsito flui, todo mundo ganha e a gente cruza na maior tranquilidade. Eu acho que, só que eu percebo assim, que tem pessoas que nessa ânsia de exercer o seu direito de cruzar, que sabe que na faixa, bota o pé lá no começo da faixa, o carro já poderia ter cruzado, mas faz questão de fazer esperar. Acho que tem desculpa a expressão, mas parece que tem um prazer nisso. Então acho que tem que ter bom senso dos dois lados. E eu, quanto pedestre, vou falar uma coisa: é a minha vida e o para-choque dele. Então eu vou priorizar a minha vida, que vou esperar. Se eu sair, tô a pé. Se eu tô a pé já, eu não tô com pressa, né? Porque já estou caminhando, então vou resolver as coisas com mais tempo. Então deixa quem tá de carro passar e depois se resolve. Vou entrar num contexto muito importante, porque eu queria entender como que isso já está sendo discutido nas autoescolas, se já chegou alguma normativa para vocês. Além dos pedestres, a gente está se atrapalhando um pouco agora com os patinetes. Tem gente que anda adequado, mas tem gente que, bom, esses dias eu cruzei com um na contramão, assim, ou que a gente aprende na escola, né, fazer as manobras em L como veículo, independente se é moto ou não, cortando a contramão, fazendo manobra perigosa. A gente já viu alguns acidentes acontecendo, né? Eu tive um colega aí que acabou colhendo uma pessoa, não foi grave, graças a Deus, mas numa manobra dessa, sai de uma rua para outra, não olha, simplesmente cruza e não sei se é despreparo, falta de experiência, porque não tem muita normativa hoje. Como que isso está chegando para vocês lá e se futuramente a gente tem alguma luz de normativa para evitar o pior de novo? Segurar a vida, que é o mais importante. Isso, prevenir, né? Valorizar a vida. Então, com o scooter, esses veículos um pouco maiorzinho, né? Já existe a normativa, como a gente já esteve aqui conversando no ano passado. Então, essa normativa, essa regra, essa lei já existe. Licenciamento, emplacamento, CNH e tudo mais, né? Agora, para esses patinetes pequenos, que é o que a gente vê se multiplicando rapidamente na cidade, ainda não existe lei, né? Para, por exemplo, precisa ter CNH, precisa obrigatoriamente usar capacete ou algo parecido com isso, né? Mas eles precisam respeitar as normas de circulação. Eles precisam circular na via igual os carros, no mesmo sentido dos carros, respeitar faixa de pedestre, respeitar a sinalização, respeitar andar corretamente na sua mão de direção, né? O lado esquerdo da via, o lado direito da via, né? Na sua mão, igual os carros. Respeitar, conduzir o seu patinete exatamente igual os carros. E não é o que acontece, como você citou. Por isso que a gente vê muitos acidentes. Eles não respeitam. Perceba que eles não respeitam os cruzamentos, as esquinas ali. Eles passam direto, eles não param, né? Os carros em algum momento entram no espaço do pedestre, que é perigoso também, né? Eles passam pela faixa de pedestre. Faixa de pedestre é para pedestres, nem patinete. Faixa de pedestre, você desembarca do seu patinete, você desce da sua bicicleta e você passa andando. É faixa de pedestre. Ontem mesmo eu vi um acidente na esquina da autoescola. Graças a Deus não foi nada sério. O carro fez a conversão para a direita, então mais fechadinho, bonitinho, certinho, tranquilo. E o patinete estava contramão. Deu de cara com esse carro que estava correto. No que as meninas, a pessoa freou o seu patinete, consequentemente ele deu um baque e as duas, estavam em duas no patinete, caíram. Não foi nada grave, como eu falei, graças a Deus, mas poderia ter sido, né? Então, assim, acontece muito por não respeitar as normas de circulação. Quem dá o patinete para essas crianças? Porque geralmente são jovens de menor que estão usando o patinete porque não tem habilitação para uma moto, um carro.
Então, o responsável é o adulto, é o pai, é a mãe. Tudo bem o dar o patinete, mas instrua, ensine como ele deve conduzir esse patinete na via. Ensine, você já sabe, não sabe, né, Cunhasque? Ao dar um patinete para o seu filho, você vai explicar, ó, você vai andar assim, 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 você vai conduzir desta forma, daquela forma e vai respeitar as regras. Bom senso e consciência sempre. Exatamente, né? O Mauro Peçanha está mandando no nosso Facebook, bom dia. É mesmo, os celulares tirando vidas. É uma realidade. Nosso tempo... já começariam a chegar questionamentos, porque é um assunto hoje, o trânsito ele está muito abrangente. Sim. Né? A gente tá tendo dificuldades aqui nas cidades, São Miguel, Medianeira, de fluidez, né? Por conta que está muito inchado, pessoas, carros, patinetes, tudo isso, e naturalmente vai ser necessário alguma iniciativa dos governantes em breve para a gente conseguir reorganizar todos esses espaços e para que a gente tenha a prioridade à vida. Sandra, nosso tempo já estourou. Quero agradecer aqui a Sandra Kestrin, sempre muito gentil, vem aqui em prol a trazer um pouco de informação e consciência. E o espaço está aberto novamente, não só para o Maio Amarelo, para a gente voltar a conversar e trazer um pouco mais de consciência para os motoristas. Eu agradeço a oportunidade, Cunhasque. E se tiver questionamentos e você quiser passar para nós na autoescola, a gente vai respondendo essas pessoas, algum questionamento que venha a ter. E quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente está disponível. Chame a gente pelo WhatsApp, eu passe na autoescola tomar um cafezinho. Inclusive você passa lá tomar um cafezinho. Obrigado, eu gosto muito de café, então não vai legal. ser difícil. 8 horas mais 2 minutos. Luiz, hoje é a Luciane de volta? Luciane Reolon está de volta hoje, então conduz a programação. Eu volto às 11 com a Tatiele. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal